Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Caldeira. Mais precisamente, aqui eu nem prefiro que vocês me chamem de professor Caldeira, pode me chamar mesmo de Advilson Caldeira. Vejam, você deve estar se perguntando agora, quem é esse doido que está aí na minha frente que vai falar sobre prova de OAB, sobre exame de ordem? Vejam, esse vídeo surgiu de vários pedidos dos meus alunos de mentoria para a OAB, assim como também de concurso público. Eu sou o professor Advilson Caldeira, eu tenho 26 anos, sou advogado, mas atualmente não estou podendo advogar em razão de estar exercendo cargo de natureza incompatível com a advocacia. Então eu costumo dizer que eu sou só um sonhador com relação a uma profissão, essa nobre profissão de advogado. Vejam, nesse vídeo eu vou explicar para vocês como ser aprovado no exame de ordem de primeira, ou seja, na primeira tentativa. Professor, isso é possível? É possível isso, Caldeira? Sim, é possível. Por que é possível? Porque aconteceu comigo, eu fui aprovado no exame de ordem de primeira, para ser mais preciso, eu fui aprovado no exame de ordem ainda quando cursava o 9º período de faculdade, primeira e segunda fase, tudo foi no 9º período, e eu vou mostrar para vocês a estratégia que eu utilizei. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Então você que está chegando agora, já mete um like aí no canal, deixa um comentário, compartilha o vídeo, ajuda a gente, isso é bem bacana para o crescimento nosso, não só profissional, mas também o crescimento aqui desse canal de comunicação que é o YouTube. Eu te juro que eu não vou tomar mais que 10 minutos do seu tempo, tanto é que eu vou marcar aqui no meu relógio a partir de agora. Não vou tomar mais que 10 minutos. E aí nós vamos fazer uma sequência de 2 vídeos, porque de repente você não vai ter tempo de assistir os 2 vídeos hoje, você assiste um vídeo hoje, outro amanhã, ou assim você vai nessa sequência, beleza? Então começou a marcar 12 segundos agora, eu vou te mostrar como eu fiz para ser aprovado no exame de ordem, ainda no 9º período. E não importa se você está no 9º, no 10º, no 7º, no 6º período, ou se você já concluiu o seu curso de Direito, já colou grau. O interessante é você prestar atenção nisso aqui, que foi primordial para mim ser aprovado no exame de ordem, sem ter ido um dia sequer em qualquer que seja o curso preparatório. A primeira coisa que você deve fazer é separar, dessa maneira que eu fiz aqui, já para a gente ganhar tempo, separar quais são as disciplinas exigidas no exame de ordem. Hoje, nós temos um total de 17 disciplinas no exame de ordem, teve algumas alterações recentemente, como, por exemplo, na parte de ética, o número de questões na parte de ética e em outras disciplinas. Mas eu vou explicar para você de acordo com que a banca, que a FGV, que no geral, no que a OAB exige de você quando vai fazer o exame de ordem. Então, você tem 17 disciplinas. Primeira coisa é você identificar o número de questões em cada disciplina dessa. Como, por exemplo, já deixei aqui no quadro para vocês prestarem atenção. Ética são 8 questões, civil 7, processo civil 7, constitucional 7, administrativo 6, penal 6, processo penal 6, direito do trabalho 6, processo do trabalho 5, tributário 5, empresarial 5, e aí nós temos as matérias que eu chamo matérias de foco zero, que é direitos humanos e internacional, estatuto da criança e do adolescente, direito do consumidor, filosofia e direito ambiental, que cada uma somam aí 2 questões. Professor, então esse aqui é o primeiro passo? Quem vai fazer prova de OAB, meus queridos, tem que ficar atento quanto ao número de questões exigidas dentro de cada disciplina para o exame de ordem. Professor, por quê? Porque assim você consegue escolher a sua estratégia de estudo. A escolha das matérias que você vai estudar é mais importante do que, de fato, você ficar só pensando no exame de ordem. Muita gente reprova no exame de ordem e talvez esse tenha sido a sua situação, caso você já tenha feito e não tenha conseguido a aprovação. Outras pessoas tentam pela primeira vez e dá errado o exame de ordem justamente porque não sabem estudar. A prova de OAB é um tipo de prova que você não tem que estudar todas as disciplinas. Só lembrando, você não precisa acertar as 80 questões exigidas no exame de ordem. Você só precisa acertar 40 questões. Você fala assim, professor, mas se eu preciso só de 40 questões, eu preciso estudar só a metade dessas disciplinas, certo? Não, você vai estudar de acordo com o número de questões exigidas em cada uma. Mas, professor, então já sei, eu tenho que escolher, as matérias que eu devo escolher são as matérias que têm mais questões, como, por exemplo, ética, civil, processo civil, constitucional, administrativo? Não, eu também não estou falando isso. Por essa razão é que eu convido vocês para vir comigo com essa outra parte do quadro. Quando eu estudava para o exame de ordem, eu comecei a estudar para o exame de ordem, mais ou menos no 5º período, que eu comecei a lembrar que tinha o exame de ordem para fazer. E a gente que faz faculdade de Direito tem sempre aquela coisa de ser aprovado no exame de ordem. Por mais que você não queira exercer a advocacia, de repente você quer fazer concurso público, mas a aprovação no exame de ordem é uma coisa bacana pra caramba. Além do mais, quem quer advogar para ter aí aqueles anos de prática jurídica, para concurso de Ministério Público, magistratura e, em alguns casos, concurso de delegado de polícia ou concurso de procuradoria, defensoria pública e por aí vai. Então o que é que você tem que fazer? Eu comecei lá no 5º período a ter uma visão sobre isso, comecei a estudar do 7º período para frente, eu me intensifiquei ainda os estudos para o exame de ordem,
E eu fiz essa separação aqui, sozinho. Hoje em dia, ó, vários cursos preparatórios fazem essa separação aqui, ajudando aí os alunos. Mas eu separei as matérias do exame de ordem dessa forma. As matérias que têm um conteúdo grande, ou que eu chamo de matérias grandes ou conteúdos extensos, que é a parte de civil, processo civil, penal e processo penal. Juntas, somam aí 26 questões. Tem as matérias de conteúdo médio, que são matérias que o conteúdo não é tão grande assim, que é administrativo, constitucional, juntamente com direitos humanos. Direitos humanos também é somente 2 questões, mas de fato você pode atrelar os estudos entre as disciplinas de direito constitucional e direitos humanos, uma complementa a outra. Aqui, direito empresarial, direito tributário, trabalho, processo do trabalho e ética, né? Não tem como a gente deixar de estudar ética, porque ética é a disciplina, desde a minha época, que eram 10 questões, e hoje são exigidas 8 questões de ética para o exame de ordem, mas acaba sendo ainda a disciplina que tem o maior número de questões, somando 44 questões. E você tem as matérias pequenas, ou matérias de conteúdo mínimo, ou eu também chamo de matérias de foco zero. O que são matérias de foco zero? Internacional, ECA, Direito Ambiental, Consumidor e Filosofia. Somando aqui são 10 questões, 2 em cada uma. Mas, professor, essas 2 questões aqui é importante ou não é importante? Claro, toda questão que você acertar no exame de ordem é produtivo. Eu estou cheio de ver alunos que chegam até mim na mentoria, professor, quer fazer a mentoria para a OAB, já fiz 3 vezes, uma eu fiquei por 2, outra eu fiquei por 3, outra eu fiquei por 1. Então, uma questão faz-se muita diferença, mas você tem que tomar cuidado na hora de estudar essas questões, essas disciplinas para o exame de ordem. Então, você olhou aqui para esse lado do quadro, separou as disciplinas e descobriu qual é o número de questões exigidas em cada uma. Já é um passo muito grande, porque tem gente que vai fazer exame de ordem, acredita em mim, vão fazer exame de ordem e não sabe nem quantas questões tem a possibilidade de ser cobrada, por exemplo, em penal, em tributário, em processo do trabalho. Então, você tem que ficar muito atento quanto a isso. Depois, você separa a extensão do conteúdo exigido. Professor, então se eu analisar, por exemplo, as 4 matérias que têm o maior conteúdo, que o diploma normativo, a estrutura dos tópicos que eu tenho que estudar, é civil, penal e processo penal? Sim, você tem as matérias que o conteúdo é médio, não é grande, também não é pequeno. E você tem aquelas matérias que o conteúdo é pequeno, porém, somente somam 10 questões para o exame de ordem. Por isso que eu falo que essas matérias são matérias de foco zero. Professor, tudo bem, eu já entendi. O que o senhor está querendo dizer com isso? O que eu estou querendo te dizer é que você tem que fazer a escolha das matérias que você tem que estudar. Como assim fazer a escolha das matérias que eu tenho que estudar, professor? Você tem que escolher quais são as matérias que você vai colocar no seu plano de estudo para o exame de ordem. Professor, por que eu tenho que escolher? Porque não dá para estudar tudo. Você já imaginou se você for estudar 17 matérias do exame de ordem? E tem algumas matérias que ainda que você fique um chefe, para evitar a palavra, um expert aí em direito ambiental, em filosofia, em direito do consumidor, tudo bem. Só que você não vai passar de 10 questões. Você sabe que no máximo, por mais que você fechar essas matérias, você não vai passar de 10 questões. Tem que tomar cuidado também, porque se você ficar intensificando os seus estudos em civil, processo civil, penal e processo penal, você pode fechar todas as questões dessas 4 matérias, mas você só vai somar 26 questões. Na prova de ordem você precisa de 40 questões. Professor, então o que o senhor acha que eu preciso? A sua aprovação no exame de ordem está condicionada à inteligência na escolha das matérias que você vai estudar. Você deve escolher as matérias de acordo com a afinidade. Como assim afinidade, professor? Você deve escolher o seguinte, ó, nós estamos chegando agora a 9 minutos, mas só lembrando que os nossos 10 minutos, tá bom, foi contado a partir do momento que eu comecei a marcar, tá bom? Tá 7 minutos, daqui a pouco vai dar certo. Então, veja, tem mais 3 minutinhos ainda com vocês. Daí vocês vão e assistem o vídeo de número 2, tá ok? No vídeo número 2 eu complemento o que eu falo no vídeo de número 1. Então, o que acontece? A escolha das matérias que você vai fazer para o estudo no exame de ordem deve ser de acordo com a afinidade. Eu tenho certeza que você olhando essas 17 matérias, tem pelo menos 4 delas que você tem mais afinidade. Professor, e eu não tenho afinidade com nenhum. Ah, e lascou-se tudo, mas eu tenho certeza que tem uma que você gosta. Não é possível. Vai ter uma aí que você gosta, o penal, o processo penal, o constitucional, ou o tributário. Geralmente tem pelo menos uma que a gente gosta. Então essa você já escolhe, porque você tem uma afinidade melhor com ela. Professor, e aí as outras matérias? Mas, por exemplo, se você escolhe... Professor, eu tenho uma afinidade com o penal, por mais que é uma matéria... afinidade com o penal, que era o meu caso, quando eu estudava para o exame de ordem.
Você vai escolher penal, ó, se você olha aqui do outro lado, ó, são 6 questões de penal e 6 de processo, já dão 12. Mas você precisa de quanto, professor? Você ainda precisa de 28 questões. E de onde você vai retirar essas 28 questões? Aí você vai fazer o seguinte, você vai escolher matérias que você não tem tanta afinidade, mas que você sabe que soma um bom número de questões e que o conteúdo não é tão grande. Você não tem afinidade com civil nem com civil. Professor, mas civil e processo civil, olha aqui em cima, cada um são 7 questões, dá 14. Pois é, mas você tem afinidade com eles? Não. Professor, mas tudo bem, eu tenho afinidade com penal e com processo. Então já eliminei 2 grandes, porque eu vou estudar essas matérias. Vão somar 12 questões. Se eu acrescento mais 14 de civil e processo civil, dá bom. Só que cuidado, olha o tamanho do conteúdo de civil e processo civil, é muito grande. Então, talvez a escolha não seja tão inteligente. Seria mais prudente, por exemplo, você escolher direito administrativo, direito constitucional, que são matérias em que tem um número considerável de questões, mas que o conteúdo não é tão grande. Tá bom? Nós estamos chegando ao final do nosso primeiro vídeo. No nosso segundo vídeo, que é a parte 2, eu vou terminar de explicar para você como você faz a escolha das disciplinas e, principalmente, como é que você faz para descobrir quais são os tópicos mais cobrados dentro de cada disciplina. Porque eu não sei se você já percebeu, mas para o exame de ordem não existe um conteúdo programático igualzinho é em concurso público. Em concurso público você tem lá direito constitucional e você tem os tópicos dentro do direito constitucional que podem ser exigidos na sua prova. Para o exame de ordem não funciona dessa maneira. Aí já está um outro erro da maioria dos candidatos. Tem hora que o candidato ele faz a escolha das matérias corretamente, mas ele não consegue acertar quase questões na prova, mesmo tendo estudado pra caramba. Por quê? Porque ele não sabia quais eram os tópicos mais cobrados. Na segunda parte da aula, eu vou te falar como é que você faz para descobrir quais são os tópicos mais cobrados dentro de cada disciplina que você escolheu para estudar para o exame de ordem. Assim, o que acontece, professor? No final das contas, você estuda às vezes 3, 4 tópicos de cada matéria e consegue passar no exame de ordem. E você vê candidatos que estudou muito mais que você e não conseguiu aprovação, justamente porque ele estava estudando pontos dentro de uma disciplina que não eram exigidos no edital. Beleza? Um beijo para quem foi de beijo, um abraço para quem foi de abraço. A gente se encontra no nosso segundo vídeo.